Meu nome é Francisco José, sou filho da Dona Osana e do senhor Francisco Anastácio. Sou filho de cearenses, da cidade de Cascavel, no interior do Ceará. Tenho 54 anos, venho de uma família de 8 irmãos e queria contar para vocês um pouco da minha história. Aos 18 anos, fui embora para Porto Velho, cidade de Rondônia, tentando uma oportunidade de emprego, né? Queria arrumar um emprego para ganhar logo um dinheiro para iniciar alguma coisa na vida, porque eu tinha dentro de mim algo que eu queria ser um empreendedor, não queria ser funcionário. Então eu fui para Porto Velho no ano de 1988. Chegando lá, fui trabalhar como cobrador de ônibus, né? Trabalhei 1 ano e 1 mês, ganhei um dinheirinho, né? Depois recebi a minha indenização e investi esse dinheiro em castanha de caju. Vamos vender castanha de caju lá em Rondônia. Passamos aí alguns meses vendendo castanha de caju em Rondônia. Só que veio uma ideia de ir para São Paulo e acabou que nós fomos para São Paulo vender castanha de caju. Demorou alguns meses, eu conheci um grande amigo, né, que se tornou um grande amigo, e ele acabou trabalhando com esmalte. Eu cheguei a conhecer ele, na verdade. Ele vendia aquelas fitas antigas, hoje é antiga, né? Que seria aquelas fita cassete, aquelas fitas virgem, né? Aquela que tinha aquele fio de nylon por dentro. E teve um dia que ele não trouxe mais as fitas para vender. A gente participava de uma feira aos domingos, lá no centrão de São Paulo, na rua direita de São Paulo, centrão. Isso já no ano de 1990. Quando foi um certo domingo, ele não trouxe mais as fitas e trouxe esmalte para vender. Então eu vi aquilo e cheguei até a comentar com ele, disse: poxa, você deixou de vender as fitas para vender esmalte? E esse meu colega falou assim: olha, esmalte vende muito, eu vou vender todos esses esmaltes aqui até o final da feira, mas você não vai vender essas suas castanhas. Eu falei assim: vamos ver. E o que aconteceu foi isso mesmo. Eles venderam todos os esmaltes e eu vendi castanha, mas vendi poucas. Então aquilo lá despertou em mim. Eu comecei a estudar o esmalte, não com o olho gordo em cima dele, não é nada disso, porque São Paulo era gigante, o Brasil também é um gigante. Então eu comecei a estudar porque eu achei interessante. Até então eu sabia que esmalte era para pintar a unha das mulheres, mas não entendia nada de esmalte. Então eu fui pesquisar o esmalte na época, saber onde vendia, como é que fazia, como é que comprava. E aí, aos poucos, sei que dentro de 90 dias eu já estava fazendo esmalte em São Paulo, em 1990, já para 91 já. Passamos uma boa temporada em São Paulo, passamos 91, 92, 1992, ainda em São Paulo. Foi no segundo semestre de 92, nós fomos embora, saímos de São Paulo e voltamos para o Ceará. Disse: olha, não tem fábrica de esmalte no Ceará, nós somos cearenses, vamos voltar para lá. E quem sabe a gente somos o pioneiro no estado do Ceará a fazer uma fábrica de esmalte. Só que aí nessa ocasião estava envolvido já no estudo eu, meu pai e meu irmão. Então o que nós decidimos? A gente fez uma divisão, só que nessa divisão que foi feita, eu cheguei a quebrar, eu falei. E só quem ainda ficou com um pouco de dinheiro foi o meu irmão, que ficou ele mesmo fabricando esses esmaltes em Fortaleza.
mas assim, uma coisa pequena, fazia no fundo do quintal, não dava para poder fazer fábrica, nada disso. Meu irmão ficou na capital e eu fui pro interior. E a venda do interior não era muito fraca, naquele tempo a situação era muito difícil e acabou que não deu certo. Então, meu irmão, ele me cedeu, né, me vendeu uma quantidade de esmalte, ainda lembro até hoje, 1.500 unidades de esmalte. E nós viemos para Belém. Na ocasião veio eu e meu pai aqui para Belém. Chegamos aqui, viemos pela Itapemirim, né, uma empresa de ônibus, viemos de ônibus, trouxemos esses 1.500 vidrinhos de esmalte e chegamos aqui na rodoviária, aqui em São Brás, né? São Brás, e nós fomos para um hotel. Chegamos no hotel, nos hospedamos no hotel e fomos dar uma volta no centro comercial de Belém. E no centro comercial de Belém, a primeira coisa que vem é ver o peso, né? Então, nós trouxemos esses 1.500 vidrinhos de esmalte, deixamos no hotel e fomos dar uma volta no ver o peso, para a gente olhar o mercado, ver como é que era, né? Deu ali pela Cartilho França, pela 13 de maio. Aí o meu pai, ele estava no ver o peso e tinha um senhor vendendo umas bananas. E já era por volta de umas 11 horas da manhã. E o meu pai pediu ao dono da barraca que ele poderia trazer um produto para fazer um teste de vendas, saber se o pessoal ia gostar ou não, porque ali no Ver o Peso é uma feira, né? O rapaz falou assim, tá, tudo bem, pode trazer, traga aí. O que é? Aí o meu pai falou, é esmalte. Aí, não, traga aí. Aí fomos no hotel, pegamos os esmaltes e levamos lá para a barraca no Ver o Peso. Quando a gente colocou isso, expôs isso para vender, isso aconteceu um fenômeno no Ver o Peso. Até a polícia veio ver o que era, porque juntou aquela muvuca de mulheres, que tinha mulher com esmalte na mão a 5, 10 metros de distância já. Então, quando a gente viu aquilo, foi a mesma coisa de a gente ter pensado assim, achamos aqui uma mina de ouro. Aí foi que a gente começou a estudar que o Pará é uma terra de oportunidades. A gente vê que a gente foi para Porto Velho, passou uma temporada em Porto Velho, foi para São Paulo, que é o coração do Brasil, mas foi no Pará onde a coisa aconteceu. Tivemos a confirmação que a fábrica nós teríamos que produzir aqui, no estado do Pará. Então a gente alugou uma casa ali na rua Cartilho França. Em seguida ficou muito pequeno lá e nós fomos para uma casa, aqueles casarão ali na Campos Sales. Alugamos lá uma casa grande e iniciamos a produzir os esmaltes lá. Como essa produção aumentou, a gente também tinha aumentado o número de vendedores. Nós espalhamos ali no centro comercial de Belém umas banquinhas com esmalte. O que é que eu fazia? Essas pessoas iam lá na casa logo cedo, e as pessoas que chegavam lá no torno de 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, para pegar os esmaltes para ir vender no centro comercial de Belém, ali nas banquinhas. Eu lembro que eu cheguei a ter 22 banquinhas de esmalte lá. Ainda até então eu só produzia para eles, eu não produzia para lojista em Belém. Aí eu arrumei um vendedor para vender para os lojistas, e aí o lojista, quando ele começou a comprar, eles compraram em grandes quantidades. Aí os lojistas pediram para me tirar os vendedores da rua, que atrapalhava eles. Então eu optei por deixar os lojistas, né? Porque aí eu pedi para que esses meus vendedores fossem comprar dos lojistas, porque aí não ficava a concorrência desleal, né? Porque o lojista tem despesas para ter o aluguel, funcionários, e eles não trabalhavam mais ou menos como se fosse
um camelô. Então eu vendia em grandes quantidades para os lojistas e os camelôs iam comprar lá nesse lojista. Teve um dia que eu fui convidado com um colega aqui que eu tinha feito aqui. Eu fui convidado para vir aqui no bairro Pará. Eu falei assim, olha, bora. E eu vim, eu não conhecia bem, não sabia nem onde era aquilo. Fazia 1 ano e pouco que eu estava em Belém só. Então quando eu cheguei aqui no bairro Pará, eu vim aqui numa rua exatamente onde é a fábrica. Que esse meu colega, ele veio buscar uma namorada dele. Nesse vim aqui no Pará, foi aonde eu conheci hoje a minha esposa, Dona Cátia. Foi aqui que eu conheci a Dona Cátia. Então, nós conheci ela e a gente acabou namorando. E um dia eu já passei a vir no Pará normal. Já vim aqui, porque eu vinha na casa da minha namorada. Aí, um dia eu vi um terreno, quase em frente à casa que ela morava, mais ou menos. E daí eu tive a ideia, assim, eu vou comprar, porque lá onde eu estava fabricando os esmaltes já estava apertado também, nessa casa maior que eu tinha alugado. Disse, eu vou comprar um terreno aqui e vou iniciar a fábrica aqui no Pará. E eu comprei um terreno 10 por 20, 200 metros quadrados. A fábrica, ela iniciou com 200 metros quadrados. Hoje ela tem quase 7.000 metros quadrados. E hoje a gente tem aqui no Pará uma das maiores fábricas de esmalte do Brasil. Nós somos hoje a quarta maior fábrica de esmalte do Brasil. Em nossa frente só tem os multinacionais. Então assim, nós estamos hoje classificados como a quarta marca de esmalte do Brasil. O Brasil inteiro sabe disso. Então assim, para mim é um motivo assim de satisfação, né? Porque aquilo quando a gente ama o que faz, né? Chega um momento que não é mais nem tanto pelo dinheiro, entendeu? É pelo prazer de querer fazer, sabe? De querer empreender, de querer ajudar, né? Hoje nós estamos com essa fábrica aqui dentro do Conjunto Pará. Muitas pessoas me questionam: como você veio construir isso aqui? Eu falo assim, olha, iniciou-se e agora não tem mais o que fazer. Mas se eu não me arrependo de ter feito isso aqui dentro do Pará, não. Se fosse para iniciar, com certeza eu iniciaria aqui novamente. Porque a gente ajuda a comunidade, né? Ajuda a comunidade. Você vê que tudo que dá para me comprar aqui dentro do bairro Pará, eu compro. Um material de construção, às vezes uma oficina que precisa fazer alguma coisa mecânica das máquinas, alguma coisa, eu compro aqui, porque você movimenta a economia do bairro, né? Lembrando que em 2017 nós iniciamos também a produção de maquiagem, né? Hoje nós temos uma linha de maquiagem completa, né? Hoje nós somos a empresa em parte de compactados, né? Na linha compactado de maquiagem, né? As paletas de pó compacto. Hoje nós somos uma das melhores empresas do Brasil em termos de compactados, né? A nossa estrutura está bem eficiente, estão produzindo bem. No ano de 2021, né, com essa pandemia, acabei contraindo esse vírus, foi uma situação muito difícil. Passei 30 dias internado, fiquei em estado grave. Realmente momentos ali que eu pensei que não fosse suportar, pensei que não fosse voltar daquela situação. Foi muito difícil mesmo. Então foi um momento que eu fiz um voto com Deus para mim, assim, não falo nem melhorar a vida espiritual, eu falo assim, focar definitivamente na vida espiritual.
Então, assim, pedi para Deus ali me livrasse daquela situação, que eu ia servi-lo com toda a força que eu tivesse, e que eu ia fazer da fábrica ali uma igreja. Então, já tinha, com uma semana que eu tinha voltado ao trabalho, uma manhã, fui encostando na porta da fábrica, aí veio uma pessoa comigo, vou falar que o pastor Frank veio comigo, né? Eu não conhecia ele, e ele chegou, encostei o carro, estacionei o carro, estava no telefone, ainda demorou um pouco a ligação. Ele fez uma cena que queria falar comigo. Deixa eu terminar aqui a ligação, quando eu terminar a ligação eu vou abrir aqui o carro e a gente fala. Então, terminou a ligação, eu baixei o vidro, ele veio comigo e falou assim: o senhor é o senhor Francisco? Eu disse: sou. E ele só falou assim para mim: eu posso realizar um culto aqui na sua fábrica? Então, naquele momento ali eu falei assim: é de Deus, porque está latejando no meu peito aqui, né? E aquela situação toda. E ele perguntou, eu confirmei que sim, pode fazer o culto. Ele perguntou para mim quando, isso era uma quarta-feira. Eu falei assim: bora fazer logo na sexta-feira agora. E daí então iniciou-se os cultos na fábrica, né? Tem sido uma bênção, vidas têm sido alcançadas naquele lugar espiritualmente. A gente vê que esses cultos, eles deram bastante frutos, e a gente não vai parar. Ali é uma coisa que Deus se faz presente. E nosso intuito é até fazer uma igreja, nós vamos fazer uma igreja, Arca da Aliança, do lado lá da fábrica. Já temos até um terreno comprado para iniciar essa obra, se for tudo da vontade de Deus, né, no tempo de Deus, a gente inicia essa obra ainda esse ano. E assim, Deus tem muita coisa para fazer. O Ministério Arca da Aliança, ele entrou na nossa vida, na nossa família, assim, de um jeito que é difícil de explicar. Às vezes falta palavras, mas que a gente sente, né, o arder no peito, que é de Deus. Toda sexta-feira nós paramos a produção 2 horas, às 15 horas, e os cultos acontecem de 15 às 17 horas. Nós paramos essa produção para investir no lado espiritual dos funcionários também, porque a fábrica hoje ela é uma fábrica-igreja. Os funcionários ganham o seu salário mensal, mas também ele leva a parte espiritual, que são esses cultos realizados todas as sextas-feiras. E hoje, né, depois de 1 ano e 2 meses, né, sendo discipulado na igreja, na Arca da Aliança, pelos pastores Frank Silva e Genilson Rocha, hoje eu me tornei, né, já sou obreiro da casa do Senhor. Fui discipulado, estudei bastante a Bíblia, ainda estudo, né, e estou procurando melhorar cada vez mais. Isso somou muito na minha vida espiritual. Então, para você que está iniciando, 3 coisas você nunca pode deixar de ter: é a fé, a confiança e a certeza que você vai vencer. Foi assim comigo e não é diferente com ninguém. Todas as pessoas que empreenderam alguma coisa, eles passaram por isso. Tem os altos e tem os baixos. O importante é você perseverar. Não, no segmento empreendedorismo, não tem lugar para quem joga a toalha. Não existe. Se você jogar a toalha, você vai ser sempre um empregado, funcionário de alguém. Se você quiser ser líder, se você quiser ter o seu próprio negócio,
É dessa forma. E aí, uma vez você iniciando um negócio, se você tem já a convicção que esse é o seu negócio, eu costumo dizer em algumas entrevistas que eu já dei, que você tem que tratar o seu negócio como um bebê recém-nascido. Um bebê recém-nascido, ele precisa que você dê banho nele todos os dias, você coloca um talquinho nele, né, que você dê o leitinho para ele, e assim vai ser o seu negócio. Ele precisa ser cuidado como uma criança, porque se você não cuidar do seu negócio com esses cuidados, é impossível de você conseguir empreender. Não tem como dar certo. E um outro detalhe: esqueça, você não tem férias, nem décimo e nem recebe hora extra. E você deve ser o primeiro a chegar e o último a sair. Esse é um conselho que eu dou para quem quer empreender, né? Seja confiante, tenha certeza daquilo que você vai fazer, que é assim que as coisas dão certo. Tenha fé, confiança e certeza. Que Deus te abençoe.